Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Enem, prova do Enem, tá chegando, hein? Ó, agosto tá entrando aí. Vamos lá. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar? Esses acordos militares incluíam, então, cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra adversária. Por fim, essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes dos estados da Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo, então, de fortalecer para, então, um conflito. Ou seja, vai acontecer um conflito. Eu não sei quando que ele vai acontecer, mas vai acontecer. Então, vai acontecer, porque eu vou me armar e vou esperar acontecer. O que faltava para que essa guerra tivesse, então, um início, um estopim, aconteceu no dia 28 de junho de 1914, durante a visita, então, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a uma cidade chamada Sarajevo, a capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento um grupo nacionalista que existia, então, na Sérvia. O resultado da visita foi que o membro do movimento nacionalista bósnio, armado com um revólver, meteu-se na frente do carro que levava então o Francisco Ferdinando e sua esposa. Ele abriu fogo, pau, assassinou ambos. A consequência direta foi um ato de crise política gravíssima, que foi conhecido então como a Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para essa crise de julho, a consequência final foi declaração de guerra, que aconteceu então em uma cadeia, foi como derrubar uns dominós, né? Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, então, declararam guerra também. Os alemães e os austríacos mobilizaram-se os seus exércitos. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo, então, da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo declarando guerra com todo mundo. Bom, os dois grupos que lutaram entre a Primeira Guerra, então, foram chamados a Tríplice Aliança e a Tríplice Entende. Eu falei isso lá na aula passada, vai lá ver, tá? Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, porque outras nações, então, a Grécia, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, até mesmo o Brasil, entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos de estados clientes, como o Sultanato de Darfur. Os combatentes da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Tudo bem, então é uma Primeira Guerra Europeia. Na Europa, destacaram-se a frente ocidental. Os alemães lutaram contra os franceses, contra os britânicos. Na frente oriental, os alemães lutaram contra os sérvios, contra os russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, nas regiões que estavam, então, sob o domínio do Império Otomano, que ficou do lado do Império Austro-Húngaro. Utilizando, então, a classificação de grandes estudiosos, aí a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. Vamos lá, né? A primeira fase ficou conhecida como a Guerra do Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 14. A segunda, então, é conhecida como a Guerra de Trincheiras, que aconteceu de 15 até 18. Na primeira fase, destaca-se o plano, então, alemão de invasão da França, o território belga, chamado, então, de Plano Schneider, e o plano, então, elaborado pelo conde Alfred von Schneider, em conquista, então, basicamente de uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, na capital francesa. Então, era isso aí, né?
Poucos meses depois, os franceses conseguiram impedir que os alemães conquistassem Paris. Iniciou, então, a segunda fase da guerra, que é a tal da Guerra de Trincheira. É a que é a mais conhecida, porque foi a mais demorada, né? As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar soldados que separavam, então, os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância era muito pequena. O espaço entre trincheiras, guerra, né, chamava tão, o espaço entre eles chamava terra de ninguém. Era preenchido por sacos de areia, arame farpado, tudo que era garantia para que a tropa não invadisse a outra. Então, imagina esse cenário de guerra maluca completa, né? Durante a guerra de trincheiras foram utilizadas as primeiras armas químicas. Os alemães utilizaram o clorodrico e também utilizado pelos franceses, pelos britânicos, o gás clorodítico era então substituído mais tarde pelo gás mostarda. Na frente ocidental, as batalhas em Verdun, em Somme, as lutas de trincheira causaram mortes de milhões de soldados em ambos lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como Tannenberg, garantindo conquistas, então, territoriais, né? A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram em Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição do Império Otomano, promoveu então contra os armênios, que levou a um genocídio armênio fantástico. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos em disputas acirradíssimas entre alemães e britânicos no mar, né? Em 1917, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra, quando então a embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de uma centena de americanos que estavam ali, né? Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, por conta, então, da implantação agora do regime soviético, né, retiraram-se da guerra e trabalharam, então, agora, a partir daí, na Revolução Russa, consolidando, então, o socialismo, o comunismo na Rússia. A Primeira Guerra Mundial acabou como resultado do enfraquecimento das tropas da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria, Império Otomano se renderam. Apenas a Alemanha não queria se render. O Império Alemão, arrastado pela guerra, também se rendeu depois de uma revolução estourar no país, com o fim, então, da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os sociais-democráticos, né, de cunho, então, marxista também naquela época, optaram por um armistício. Vamos fazer a paz aqui. Como consequência desse armistício da derrota alemã, foi assinado, então, em 1919, o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local em que os franceses haviam ratificado a sua derrota ali em 1871. Só que dessa vez o derrotado era o alemão. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além dos territórios na Europa, foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou, então, o país para uma crise econômica sem precedentes na história. Suas forças militares foram restritas com uma coisa em torno de 100 mil soldados de infantaria. A rigidez do termo do Tratado de Versalhes era entendida por todos, né, como uma porta de abertura para aquilo que então ia crescer dentro da Alemanha, que foi o nacionalismo, né? Então, o socialismo nacionalista, trabalhista, que acabou depois, mais tarde, virando no nazismo, né? O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano. Diversas novas nações surgiram. Então, Polônia, Finlândia, Iugoslávia, e por aí vai, né? Os termos que os franceses e britânicos, então, impuseram à Alemanha foram encarados por todos os historiadores como uma paz punitiva.
O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que uma outra guerra de magnitude como a da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Os britânicos e os franceses passaram, então, a entender que esse objetivo podia fracassar, já que 20 anos depois da, então, Primeira Guerra Mundial, uma outra guerra aconteceria na Europa, e essa seria, então, a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês na próxima segunda-feira, porque essa também, Segunda Guerra Mundial, cai no Enem. E aí vocês vêm aqui para assistir. Se você gostou, bota lá que gostou, bota o seu gostei. Se você não gostou, bota o seu não gostei. Se você gostou mesmo e tem alguém que faz o Enem, bota lá no sininho para receber tudo, para entrar no nosso canal e ver todos os cursos aí. Nós estamos falando desde o Brasil, agora estamos aí na parte internacional. Vem para cá, vem estudar pro Enem e a gente se encontra na semana que vem. Rimou, hein? Até lá!